Estamos iniciando o nosso programa Verdade Absoluta e este programa é de conhecimento e esclarecimento para você. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho de notificações, deixar os seus comentários, ok? O seu like, compartilhe, divulgue, mas não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E sem mais delongas, vamos para o vídeo de hoje. Anteriormente gravamos um vídeo sobre o Império Turco Otomano, parte 1. E hoje, concluindo, vamos ao Império Turco Otomano, parte 2, o Império Otomano, como surgiu e como desapareceu. O segundo maior império mundial, que teve o seu início por volta aí de 299, controlou uma boa parte do continente europeu, da Ásia e Oriente Médio e da Península Arábica, e na narrativa da geopolítica dominou muitas terras e povos, pelo menos 650 anos, muito tempo. Também controlou o sudeste da África e anexou a Palestina como terra sua. Também ficou conhecido como Império Bizantino, constituído por mais de 80% de turcos e simpatizantes muçulmanos, além de gregos, austríacos, búlgaros, não é? Albaneses, armênios e croatas. E em 1299, um líder tribal, por nome de Osman Gazi, e que a sua dinastia ficou conhecida como Dinastia Otomana ou Casa de Osman I, que foi se estendeu o seu império conquistando várias cidades do domínio bizantino. O Império Otomano foi, na verdade, uma superpotência na geopolítica mundial que, com seu poder armado e muita organização, chega a conquistar muitos territórios e se expande por muitos continentes. É verdade? Foi da Turquia que se deu início ao povo que se tornaria o povo otomano, se estabelecendo como um poderoso império de longínqua duração por mais de 600 anos, ou 650. Com as invasões mongóis, esse povo foi obrigado a deixar sua morada, havendo assim muito desterro. Pela questão das invasões mongóis, esse povo acha de cair fora, não é? Vamos sair porque ali a coisa não... Os mongóis não eram de brincadeira. Então o povo otomano, eles resolve dar uma saída da região onde eles habitavam. Foi no século X que os seljúcidas, que eram uma tribo, uma dinastia turca, eles adotam os costumes ortodoxos muçulmanos e procuram agregar muitas tribos nômades, sempre se direcionando para o Império Bizantino, nas regiões da Anatólia, conhecida hoje como Turquia. Então, eles se direcionam ali para a região da Anatólia, e lá eles fixam, né? Aí a gente sabe que esse grupo tribal, eles se dividiam em vários grupos, né? Os otomanos. E aí, por volta do século X, eles se organizam, né? Depois que eles saem fugindo da perseguição, o pessoal de Gengis Khan, né? Que era um povo perigoso. Foi na Turquia que surgiu esse povo conhecido como otomano no ano 1071. Essa região ficava a noroeste da Anatólia. Esse pessoal, eles saem dali da região da Mongólia, né? Os otomanos fugindo dessa perseguição, né? E dos mongóis, eles vão exatamente na península que é conhecida como Anatólia, e eles ficam ali e se estabelecem. Mas por volta de 1290, Osman I, esse guerreiro tribal muçulmano, do qual eu falei agora há pouco, resolve declarar sua independência, sendo ele um líder seljúcida, resolve criar o seu próprio grupo fora das ordens do sultão. Então,
o sultanato, aquele grupo, né? Aquela etnia que tinha como chefe, o seu líder tribal, o sultão. Então, Osman I, ele resolve dizer, não, eu quero ficar por conta própria, tá certo? E criar um grupo. Esse grupo depois se divide, mas eles se organizam, sendo ele o líder tribal principal. Ficou conhecido como a tribo de Osman, chamada de Osran, e domina o Kosovo, no noroeste da Anatólia, no ano de 1326, né, que vem se tornar a nova capital do Estado otomano, sufocando então o domínio bizantino naquela região. Nessa guerra, os otomanos vencem os sérvios, dando o fim, né, dando um pontapé para lá, um chega para lá, né, e os sérvios caem fora, dando um fim ao controle dos sérvios naquela região aí por volta de 1389. Assim, dava-se início à derrocada das batalhas otomanas que viriam a acontecer. Este fabuloso império, que começava a despontar, dar o seu pontapé para um longo período de glória e por muitos conflitos que ainda estavam por vir com esse império chamado Império Otomano da casa de Osman I, que era aí o Osman Gazi. Mas em 1323 a 1324 o Império Bizantino é conquistado pelos otomanos. Então, com a morte de Osman I, seu filho Orhan Gazi assume nas suas conquistas. Orhan faz da cidade de Bursa a sua capital. Então, com a morte aí do seu pai, né, Osran, ele assume o poder. E em 1362, Osran Gazi morre e seu filho Murad I assume o comando do Império Otomano e faz uma nova mudança quando ele conquista Adrianópolis e faz a mudança do lugar da cidade de Bursa, que era a antiga capital escolhida pelo seu pai, Osman I. Ele faz da cidade de Edirne a nova capital do Império Otomano, que antes era Bursa, né? Mas quem tinha colocado Bursa, né, como a capital tinha sido o pai dele. Mas agora, depois da morte do seu pai, então ele faz de Edirne a nova capital. Ele faz essa escolha. No governo imperial otomano, sob o comando de Murad I, vários principados foram agregados, se incorporando ao Império Otomano. E em 1389 acontece a Batalha do Kosovo, né, dando fim ao Império Sérvio. Então, no ano de 1396, aconteceu a Batalha de Nicópolis, com vários exércitos aliados germânicos, bulgaros, húngaros, gálicos, croatas, bolioneses e etc. Era muita gente ali agregado a eles. Eles tentam parar e organizar um exército contra os otomanos, né? Mas a turma aí não consegue, né? Eles não conseguem deter esse exército, este império que estava despontando e crescendo, né, na geopolítica mundial. Eles tentam parar o organizado exército otomano, mas eles sem sucesso não conseguem, porque cada vez mais eles avançavam e cresciam, agregando ao seu povo muita gente, como eu já falei aqui, né? Outras etnias, outros povos de outras nacionalidades se agregavam ao exército otomano. Houve muitas outras batalhas travadas pelo Império Otomano e, entre muitas, em 1453, o sultão Mohammed II trava uma feroz batalha contra os bizantinos, que consegue vencer os inimigos e, com seu poderoso exército, transpõe as muralhas quase inexpugnáveis. Muralhas grande, enorme, né? Aí, mais de 18 metros por 5 de largura. E era as muralhas de Constantinopla, né? Muralhas que eram quase inexpugnáveis, da famosa e fortificada cidade de Constantinopla, aquela cidade que ficou conhecida como uma cidade magnífica. Eu acho que só perdia, Constantinopla só perdia para a Babilônia antiga, né?
para as muralhas de Babilônia, daquela fortificada cidade de Babilônia. Na história do Império Otomano, eles mudam o nome da cidade de Constantinopla para Istambul, que ainda hoje permanece, né? Istambul ainda hoje continua como Istambul, que permanece até os dias de hoje. Assim como na geopolítica otomana, houve grandes conquistas, a ponto do Império Otomano conquistar da Península Arábica a grande parte da Ásia Menor, Europa Central. Eles almejavam maiores conquistas e aí vão se expandindo, crescendo. Poderoso império e muito organizado. Lembrando que a Batalha de Nicópolis foi um evento que ocorreu abrindo espaço para a expansão dos otomanos por todo aquele continente em 1396. Muito fora feito para não expansão do Império Otomano, principalmente na Europa. Mas não houve jeito e os otomanos avançam mais e mais, expandindo o seu poderoso império. Então aí a gente vê aí que muita gente, principalmente ali a Grã-Bretanha, a Espanha, alguns países, a Alemanha, tentam barrar, né? Tentam barrar para eles não se expandir, porque perceberam assim, esse pessoal está tomando o mundo inteiro, os continentes, daqui a pouco estamos fritos, ferrados. Eles tentam, entendeu? Tentam, infelizmente sem sucesso. E em 1453, os descendentes do seu líder maior Osman I, nessa fatídica batalha, suplantam toda a força do Império Bizantino, que nada pode mais fazer a não ser curvarem-se diante dos turcos otomanos e diante do maior canhão já projetado do mundo por um artífice por nome de Orban, consegue danificar grandemente as grandes muralhas de Constantinopla. Esse canhão ficou conhecido como a bombarda de Orban, né? A bombarda era um canhão que tinha aproximadamente aí cerca de 8 metros de comprimento. É uma coisa fantástica, a bombarda de Orban. Terrível o canhão. Mas havia um problema no canhão. Toda vez que eles davam um tiro, o canhão se desmanchava. Porque a quantidade de pólvora usada ali era coisa incrível. E os projéteis não eram de chumbo nem de ferro. Era feito de granito. Tá certo? A bala, o projétil, era feito de granito. Mas quando batia nas paredes, fazia um grande estrago. E foi assim que eles conseguiram transpor as muralhas intransponíveis de Constantinopla. Tá certo? Depois da conquista de Constantinopla, que veio a ser Istambul, e ainda hoje permanece como Istambul, esta nova capital do Império Otomano tinha um grande controle sobre a bacia do Mar Mediterrâneo e exercendo o seu comércio sobre as terras vizinhas, porque inteirava entre a bacia do Oriente Médio e Europa. Então, a gente observa ali que havia ali como um chifre, né, como um corno de ouro. O corno que estou falando aqui não é o vizinho, não. Estou falando o corno de ouro. Parecia um chifre, entendeu? Então, é chamado de... Até porque a palavra chifre é corno. Eu estou falando do corno daqui, não é o outro corno, não. Entendeu? Estou falando do corno dessa península, essa região, essa península que dava para duas rotas marítimas, tá certo? Uma na Ásia e outra para o Ocidente. E ficou conhecido como ali o Corno de Ouro, que era uma coisa fantástica, né? Dando rota marítima. E outros otomanos também que tinham uma navegação fantástica. Eu costumo dizer que talvez a navegação, né, a marinha otomana tenha sido muito mais forte do que a britânica, né? Porque o Império Britânico sempre foi bom em navegação. Mas os otomanos, eles eram maravilhosos com a sua navegação, né? Em se tratando de marinha, eles eram dominadores dos mares, poderosos. A capital do Império Otomano, Istambul, estava centralizada de tal forma que destacava-se como uma das rotas mais bem-sucedidas que se podia ter.
Isto nos faz lembrar o canal de Suez, né? Que o canal de Suez na época não existia, mas depois veio também se tornar, né, para a navegação e para o comércio uma coisa fantástica até os dias de hoje. E depois de muitos anos, o canal de Suez também veio se tornar uma rota marítima bem sucedida no mundo. A grande potência militar otomana, muito organizada, disciplinada e muito determinada, através dos seus grandes guerreiros janízaros, que eram leais ao seu líder sultão. Estes guerreiros de elite também cuidavam da própria segurança do sultão. Eles eram bons, né? Os janízaros eram pessoas que eu vou falar sobre essa questão aí, a diferença desse pessoal preparado desde a infância, né? A criação desta elite de guerreiros janízaros foi criada no reinado de Murad I, o terceiro governante do Império Otomano, e nesta formação estavam gregos, austríacos, búlgaros, albaneses, armênios e croatas. Eles formavam este grupo de janízaros, né, que eram pessoas que eram assim, eles pegavam essas crianças, quando eles dominavam um povo, uma etnia, eles levavam as crianças, entendeu? Então eles pegavam essas crianças e eles iam preparando, né? Essas crianças passavam por um processo, o próprio povo judeu também usa, e os árabes, né? A carne do prepúcio eram circuncidados, né? Essa circuncisão acontecia porque era um costume árabe e também judaico. Circuncidar-se. Então eles circuncidavam na carne do prepúcio, né? Da criança, na parte íntima da criança, e elas passavam a ser criadas naquela forma como fossem muçulmanos e também preparados militarmente, e eram um povo altamente bem preparado, né? Os janízaros. A elite destes guerreiros janízaros eram todos circuncidados na carne do seu prepúcio. Isto era um sinal muçulmano, e que, quando crianças, foram capturadas nas batalhas ocorridas entre muitos povos e o Império Otomano. Então, pegavam as crianças e faziam este comando com elas para se tornarem leais, né, ao sultão e ao imperador otomano. Não se casavam, eram muito leais e determinados, não é? Não se envolviam no comércio, não podia se envolver porque estava no serviço militar. E só depois de determinado tempo estariam livres das suas obrigações de escravos guerreiros, ganhando assim sua liberdade e também terras e recompensa pelo serviço militar. Esses janízaros, eles viviam uma vida boa financeiramente, ganhavam terras, propriedades, se organizavam, e a gente vai ver depois, aqui não está escrito, mas de conformidade com o que está relatado na história dos otomanos, os janízaros depois eles se rebelam, viu? Eles se rebelam, esse grupo de janízaros, de exército poderoso, de homens circuncidados, eles se rebelam contra o líder tribal dos otomanos. E aí é um problema sério, entendeu? Muito embora eles quebram a cara. No Império Otomano havia algumas restrições para que fossem os cristãos, como por exemplo, os cristãos podiam estar com eles, não tinha problema. Até porque eu acho interessante no Império Otomano que eles não tinham restrições quanto à questão de outros povos e suas culturas ou religião estarem com eles. Não, eles eram diferentes dos árabes ou dos muçulmanos, muito embora os otomanos adotassem e a religião deles fosse a religião muçulmana, mas eles tinham um costume diferente. Outras etnias, outros povos e seus costumes podiam conviver pacificamente com eles, não tinham problema. No Império Otomano havia algumas restrições para quem fosse cristão, como por exemplo, portar armas não podia, se fosse cristão, portar arma, você andar armado, né? Andar a cavalo também não podia, talvez eles tivessem medo de alguma coisa. Também não podiam estar nas praças mexericando sobre qualquer assunto ou outras cositas mais, né? Talvez o Império Otomano eles
Otomano, eles não queriam que os cristãos ficassem dando com a língua nos dentes para não causar problema, né, ao império. Então havia algumas restrições para os cristãos, só para os cristãos. Até porque o cristão era cristão, não era muçulmano, mas podiam viver pacificamente com eles. E se os judeus e cristãos se convertessem ao islamismo, eles gozariam de certas regalias e benefícios, até porque muitos eram obrigados a se converterem ao Islã na marra mesmo. Quando o indivíduo não queria acordo ou queria mostrar serviço, eles botavam quente, entendeu? E essas pessoas, elas podiam se agregarem, elas podiam também até aceitar os costumes muçulmanos, e aí teriam algumas regalias. Olha, você que é cristão, se você chegar para nós e quiser ser muçulmano, você vai ter uma série de benefícios. Podia ser judeu ou cristão. Se quisessem adotar o costume ou a religião muçulmana, iria viver muito bem, obrigado. Tá certo? E a gente vê aí que eles viviam pacificamente. Eu acho interessante o Império Otomano, eles adotarem esse sistema aí. Sabe por quê? Porque você sabe que o regime muçulmano não é de brincadeira com o cristão. Mas os otomanos, o Império Otomano, viviam pacificamente. Inclusive você vai ver lá na frente que eles adotam até costumes, né? A cultura de outros povos que se agregam. E você hoje vai lá na Turquia, você vai hoje em Istambul, muita gente fala muitas línguas, as sinagogas, o envolvimento de pessoas ali, cristãos, muçulmanos, entendeu? Gregos, judeus, tudo ali. Não há aquela separação. Isso é importante e foi muito importante no desenrolar do governo otomano ou do Império Otomano. A convivência com outros povos sem criar problema. A verdade é que essa falsidade ideológica praticada por judeus e por cristãos trazia um certo favorecimento para ambos, para não sofrerem por parte do governo imperial algum tipo de represália, né? Mesmo que quando estivessem em casa com suas famílias, voltavam a praticar seu culto. Os judeus a Yahvé, a Jeová, e o cristão a Jesus Cristo. Olha, enquanto eu estiver lá no comércio, ou enquanto eu estiver na praça, eu sou muçulmano. Mas quando eu chegar em casa, eu sou Jesus, eu sou Jeová. Entendeu? Muitos faziam isso. É hipocrisia, mas era para se dar bem. Porque havia essa coisa de você se beneficiar. E aí essa hipocrisia rolava no meio tanto do judeu como dos cristãos. O que mais surpreende é que os otomanos, eles próprios, pela convivência com outros povos e culturas, também passam a adotar no seu governo a música, a dança, a arquitetura, a filosofia, a escrita moderna, o lazer, se tornando assim um império mistificado policultural. Então os otomanos adotavam o costume dos outros povos. A verdade é essa. Não tem problema não, eu até que gosto da musiquinha dele, né, do pagode, eu até que gosto do samba. Entendeu agora aí? E o costume de outros povos anexado a eles, e aí eles achavam uma boa, entendeu? A língua turca era altamente influenciada pelo árabe, né? E pelos persas, e em 1456 o Império Otomano também conquista a Grécia e Roma, mesmo que não ficaria muito tempo na Itália. Logo se retiram de lá. Eles acharam que a Itália ali não era uma coisa que fosse muito boa para eles, né? A gente não... Que aí já começava a ter algumas coisitas, né, que o Império Otomano já começava a ter despontava alguns problemas que estavam acontecendo, que realmente vai ser a grande derrocada de retrocesso e de regressão no Império Otomano. Daí eles, vamos deixar a Itália para lá, isso não nos interessa, então, né? Aí a Península Itálica fica para lá e eles voltam, não ficam lá. Em 1798, Napoleão Bonaparte aparece no cenário, já começa a aparecer Napoleão aqui.
no conflito com muitos outros impérios, inclusive com o Império Otomano. Os otomanos disseram, ih, Napoleão está na jogada também. E a coisa começa a mudar. Então o Império Otomano começa a perder terras que antes havia conquistado. As guerras balcânicas, os otomanos já estavam em grande declínio e dissolução. E em 1914 a 1918, no início da Primeira Grande Guerra Mundial, o Império Otomano faz aliança com a Alemanha, a Áustria e a Hungria, vindo a perder a batalha para a Grã-Bretanha e aliados, chegando ao fim um dos maiores impérios do mundo, o Império Otomano. Tá vendo como é as coisas? E eu sempre digo, tanto o Império Romano como o Império Otomano, eles conseguiram agregar, não é? E conquistar muitas e muitas, geopoliticamente falando, muitas terras. Mas depois foram perdendo, assim como aconteceu com Roma, que se limitou o império dividido entre Ocidente, né, e Oriente, dividido, que a parte oriental vai ficar aí onde era Constantinopla, que depois é conquistada pelos otomanos. Constantinopla, que veio ser depois Istambul, né, mudado o nome dela. Mas ali o Império Romano se restringiu em um punhadinho de terras. E vai acontecer também com o Império Otomano. Eles vão voltando porque eles começaram a ser expulsos, né, da região ali da Europa Central e de outras regiões, inclusive ali da Península Arábica. Eles também são expulsos e vão se resumindo, né, a ponto de só se limitarem na região da Turquia, que hoje nós conhecemos como, que antes ela era Constantinopla, que depois mudou o nome para Istambul. A isso e nada mais. No período da Primeira Guerra Mundial, os otomanos praticaram um verdadeiro genocídio, né? E esse genocídio contra os armênios, dizimando aí mais de 1,5 milhão de armênios, um verdadeiro crime de guerra. E em 1915 eles mataram tudo que encontravam na cidade. Entre eles estavam políticos, intelectuais e líderes religiosos, os otomanos. Então você vê aí que quando eles se agregam na Primeira Guerra Mundial, na Grande Guerra Mundial, eles vão ter um grande problema, aí em 1914, eles vão ter um grande problema porque eles invadem ali essas terras, né? E segundo o que está escrito no relato, é que a Armênia sofre com eles e eles aí dizimam mais de 1,5 milhão de pessoas, que na verdade veio se tornar um genocídio, né? Mas no fim das contas eles perdem a batalha e acabou, findou, teve fim, resumiu-se a nada. Hoje o que é o Império Otomano? Nada. A antiga Constantinopla, que hoje nós conhecemos como Istambul, a Turquia. É ali que este povo se resumiu. E fim de papo, porque nunca deu certo para os conquistadores. Isso foi com Alexandre o Grande, o macedônio, né, o grego, Império Romano, através dos seus Césares, os otomanos, através das suas etnias, né, e dos seus poderosos imperadores, não é? Então, você observa que esse povo, todos eles, terminaram resumidos e todos com o seu império deteriorado, acabado, extintos. Ok? Então, este é o assunto de hoje. Você gostou do vídeo? Então, não se esqueça, né? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Deixe o seu like, seu joinha aí, ok? Até a próxima.